Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estou passando aqui hoje para lembrá-los que nós estamos em junho. Na verdade, já passamos da metade do mês de junho de 2022. Mas por que eu estou falando isso? Porque talvez valha a pena a gente aproveitar esses dias e dar uma refletida sobre aquelas metas, sobre aqueles objetivos que nós traçamos lá no final de 2021, até ali por meados do dia 31 de dezembro de 2021. E o tema que eu quero ajudar vocês a refletirem hoje é sobre persistência. É justamente a gente fazer essa autorreflexão dessa trajetória desses últimos 6 meses. E isso nos ajuda bastante a lidar com a nossa forma de enxergar e de ver os próximos 6 meses que temos nesse ano, aliás, os próximos anos que nós temos de vida. E pensar, refletir um pouco, nos ajuda a entender e talvez a ampliar um pouco mais uma visão de possibilidades de efetivamente colocar em prática essas metas que a gente cria, que a gente todo ano promete, que a gente monta, constrói os objetivos, mas não colocamos em prática. E isso tem muito a ver com o que eu estou dia a dia aqui fazendo e de alguma forma ajudando a fazer vocês a refletir um pouco mais sobre o comportamento humano. Por quê? Porque persistência sobre aqueles objetivos, sobre as metas, tem muito a ver com o comportamento humano. Pessoas persistentes, pessoas que têm ali uma característica de persistir nos seus ideais, de persistir nos seus objetivos, de persistir nos seus sonhos, essas pessoas têm muito, essa característica de pessoas tem muito a ver com o modelo mental, com o modo de ela se relacionar com o mundo, o modo de ela pensar, de ela colocar em prática, de como ela enxerga os acertos, como ela enxerga os obstáculos. E hoje nós vamos aqui, em resumo, claro, trazer um pouquinho dessa reflexão. Bom, talvez o primeiro ponto que eu acho que vale a pena a gente pensar um pouco é que ser persistente, constituir essa persistência em você é algo que não é nato das pessoas. As pessoas não nascem umas mais persistentes do que outra. Na verdade, é o modo de lidar com a vida. É a perspectiva que a pessoa cria sobre a sua própria história, sobre o seu próprio modo de ver a vida. E isso a gente aprende a ser. É uma coisa que naturalmente a gente consegue constituir esse valor de ser persistente com metas, com objetivos. Isso é uma coisa que nós podemos aprender com a vida. E é claro que para a primeira fase fundamental para entender como aprender a ser persistente está em justamente identificar em nós algumas crenças, alguns comportamentos que a gente tem com a vida que nos impede de seguir em frente. E isso essa possibilidade de conseguir enxergar isso em nós mesmos tem que partir sobre uma visão introspectiva, realista, uma visão que a gente consiga ver em nós quais os limites que a gente está colocando para a nossa vida, qual é o esforço que nós estamos dando à nossa vida, qual é o valor que a gente está acolhendo a cada escolha que a gente faz com a vida, o que efetivamente importa nesse momento para a nossa vida e o quanto também estamos sendo contaminados por esse ruído social. Ou seja, essa quantidade de informações, essa quantidade de falação, essa quantidade de perda de foco que a gente acaba sendo vítimas no dia a dia e deixamos de dar atenção para aquilo que importa e se perder com aquilo que não importa.
redes sociais, fuxicos, sei lá, Big Brothers da vida, literaturas rasas, livrinhos que aí ensinam as regrinhas. Enfim, o quanto nós estamos perdendo tempo com coisas que não importam e que a gente poderia, nesse momento, estar se dedicando a planejar melhor a própria vida, a dar um foco melhor, a construir metas, a observar quais são os objetivos de cada escolha, de cada caminho que a gente está tomando nisso. E para conseguir fazer isso, a gente tem que mudar hábitos. E mudar hábitos é uma coisa complexa. Mudar hábitos não é ficar fazendo 21 dias, a mesma coisa que você consegue. Meu cérebro agora vai pensar diferente, agir diferente, se comportar diferente. Não. O hábito é muito mais complexo que isso, porque o hábito está atribuído a memórias ele faz uma correlação de memórias que não há naquele hábito uma única sequência que forma o pensamento, uma única fonte de dados de experiências passadas que forma aquele hábito. Isso é um conjunto de informações que ele traz. Lembrando que todo hábito, por trás de todo hábito, tem prazer. E você refazer um hábito, você tem que ressignificar esse prazer. Você tem que dar um sentido motivacional diferente, mas que também gere prazer. Então, mudar hábitos não é algo simples, como muitos dizem. Pelo contrário, exige muito esforço de você com você mesmo, e você precisa identificar quais motivos, o porquê que você está fazendo aquilo e o que você espera com uma clareza muito oportuna do que vai ter de ganho com aquilo. E aí sim, essa clareza, você trazer uma perspectiva do que você vai ter de ganho e tentar antecipar isso com novos comportamentos, justamente para motivar você a mudar esse hábito, talvez assim você consiga fazer essas mudanças. E todo comportamento, ele de alguma forma, ele está relacionado a alguns hábitos. Então, se a gente quer ser uma pessoa mais persistente, ser uma pessoa mais incisiva naquilo que a gente realmente quer com a nossa vida, com aquelas metas, com aqueles objetivos, a gente tem que ter muito claro que a caminhada, ela não é algo muito simples. Ela exige muito esforço, ela exige que você, para tirar do papel, você precisa de mais do que uma boa intenção. Você precisa algo que efetivamente vá construir sobre sua própria perspectiva, da sua intenção, uma motivação e que aquilo efetivamente gere prazer. Mas aqui vem uma boa notícia que eu acho que vocês talvez não se deram conta da reflexão. Pessoas que são excessivamente confiantes são pessoas também que têm dificuldade de lidar com essas pedras no caminho e são pessoas que são mais fáceis de desistir da caminhada. Pessoas que são excessivamente confiantes, elas são menos persistentes. Então, se você é igual eu, estamos na mesma jornada, porque eu não tenho esse excesso de confiança e talvez isso tenha me ajudado muito a ser mais persistente com meus projetos e eu estar conseguindo colocar todos eles em prática. E o que mais me alegra na minha vida é que eu fiz uma mudança de comportamento muito grande nos últimos anos. Eu sempre fui muito chato com o tempo, com os meus compromissos, com as minhas tarefas. E eu tinha essa excessividade compulsiva de fazer ou não fazer. Mas então eu sofria muito com isso. E eu consegui aprender a lidar com o tempo e saber que o tempo das nossas ações, o tempo das nossas metas, o tempo dos nossos objetivos, ele não é o tempo cronológico, ele é o tempo do comportamento, ele é o tempo do pensamento, ele é o tempo de quando ele encaixa na sua vida como
como algo que naquele momento importa. E às vezes as pessoas se frustram, se sentem perdidas, porque não conseguiram fazer isso esses primeiros 6 meses de 2022 e querem desistir e falar, não, deixa isso para o ano que vem. E não, simplesmente readeque, crie uma nova perspectiva, crie um novo cronograma, crie uma nova meta, ou pequenas metas que pelo menos vá caminhando passo a passo, passo a passo. Ou seja, não precisa desistir ou jogar lá para a sua caixinha das promessas do ano que vem. Não, simplesmente fala, cara, não deu, beleza, estou consciente, preciso, isso é importante para mim, tem valor, faz sentido para mim e é mais do que um desejo, é uma vontade de eu conseguir isso. Então vamos, desde eu fazer aquelas metas praticamente impossíveis ou que não se adequem ao seu tempo, à sua realidade de vida, construa metas menores. O que você não pode fazer é menosprezar as dificuldades que há para alcançar esses objetivos. O que você não pode é cair na armadilha é de simplesmente falar assim, não, então eu vou fazer metas menores, então vai ser mais fácil. Não, a dificuldade é a mesma. Então o segredo é reconhecer que há uma tarefa, um trabalho duro pela frente. Você simplesmente está readequando o passo a passo conforme a disponibilidade de tempo que você tem para lidar com isso. Então traga isso sempre como referência, que isso nos ajuda a ser persistente, e eu falo isso como promessa. Esse ano eu tenho dentro dos meus objetivos maiores, que era a minha tese de doutorado, que eu terminei, amém. Talvez foi o sonho, talvez seja um dos maiores sonhos de realizações pessoais da minha vida, dos últimos 10 anos, ou da minha vida toda, que é o doutorado. Eu consegui escrever a tese, uma tese de 650 páginas, então eu consegui entregar. Atrasei 6 meses, mas eu consegui. Os meus 2 livros, já estão praticamente prontos, um já está no forno, que eu também tinha criado no meu cronograma para ser no começo do ano. Não vai ser. Não consegui encaixar ele no meu tempo de trabalho, com o meu tempo, com meus clientes, então, mas vai sair. Esse ano sai, mas não vai sair agora no primeiro semestre, mas vai sair no segundo. O meu segundo livro, que é sobre liderança, que também vai sair. Só que, eu acordo um pesadelo, falando, caraca, eu não estou conseguindo cumprir, não estou conseguindo dar conta, não estou conseguindo fazer tudo ao mesmo tempo. Vamos diminuir aqui, estou diminuindo o ritmo para que as coisas vão se encaixando, as coisas vão sendo mais leves para mim. Mas eu sei dos desafios, sei do meu comprometimento, sei que eu vou ter que continuar acordando 5, 6 horas da manhã, sei que a minha noite de descanso ela começa muito tarde da noite, mas é parte daqueles objetivos que efetivamente faz parte da minha vida, e nem por isso eu vou desistir, eu vou persistir, porque isso tem valor para mim, isso é importante, e eu quero levar essa mesma reflexão para vocês, que vocês façam isso com vocês. Uma outra questão que eu acho que é fundamental entender é que a frustração ela dói muito, ela dói, a frustração ela marca, a frustração gera uma emoção muito, muito negativa e ela marca, mas se a gente interpretar a frustração com uma outra forma de observar o que está acontecendo, ela pode virar a nosso favor. O que eu quero dizer com isso? Que se você se frustrou por algo que você não conseguiu alcançar, talvez seja um alerta para você e não algo ruim, algo negativo. Porque talvez a frustração esteja indicando que aquilo não era tão importante. Ou a frustração esteja indicando, seja um alarme, que o que você estava fazendo não era a melhor forma de fazer, a melhor forma de agir, a melhor forma de lidar com aquilo. Então a frustração ela também pode ser interpretada como um alarme, como um alerta.
e nos fazer refletir um pouco mais, ir um pouco além e tentar entender o que aconteceu. Por que que não deu certo? Estou frustrado, beleza. Mas é uma sensação ruim? É ruim. Mas o que que me frustrou? O que que levou a essa frustração? Eu me dediquei? Eu dediquei meu tempo, eu dediquei minhas horas, eu dei atenção a isso como merecia, eu dei foco. Isso eu realmente entendi, eu interpretei, eu trouxe para mim como algo que eu realmente quero. E a frustração ela também te ajuda a isso. É claro que não é fácil sentir a frustração, mas se nós levarmos ela como um alarme, como opa, peraí, por que que eu estou frustrado? Mas se eu estou frustrado é porque eu queria aquilo, e por que que não deu certo? Então vamos readequar nossos compromissos, nossa realidade, nosso tempo, nosso modo de ver a vida. Vamos readequar para que eu possa persistir e conseguir exatamente isso que eu quero. Então, vamos aproveitar a frustração como uma lição de vida para que ela possa efetivamente nos ensinar que aquele não era o melhor caminho e que a gente tem que olhar outras possibilidades, nos permitir a outras caminhadas, a outras estradas, a outras rotas para que a gente alcance aquela meta, aquele objetivo. Um outro ponto que eu entendo fundamental, foi muito útil para mim, e eu trabalho isso muito com meus clientes, e assim, tem resultados muito perceptíveis deles, é que a gente não pode levar essa meta, esse objetivo, esses acontecimentos que não aconteceram, ou seja, o que eu quero dizer é que a gente não pode levar essas cobranças nossas ao extremo, a algo que seja excessivo, a nos punir, a nos levar a prejudicar a nossa autoestima, a prejudicar nossos sentidos, nossa forma de ver a vida, e achar que isso, nossa, eu me culpo disso, eu me sinto mal por isso. Não. O grande segredo da persistência é entender que nós não podemos tudo. A gente pode até desejar tudo, mas a gente não pode tudo. E existe limite, e nós temos limites. E muitas vezes, que é aquilo que eu falo, faça uma retrospectiva na linha do tempo, aproveite esses dias e dá uma olhada e veja, cara, deixa eu ver o que aconteceu, por que isso não entrou dentro da minha agenda e por que eu não consegui concluir essas metas, esses objetivos. Porque se punir, na verdade, vai te gerar estresse. E o estresse vai impedir você de pensar. E impedir você de pensar, você vai tomar decisões piores ainda. Tomando decisões piores ainda, você vai se machucar, vai sofrer, vai se angustiar, vai sendo dominado pela ansiedade e vai sentir mais estresse, e cada vez você entra num processo aí de autoculpa, de diminuir sua estima, de diminuir seus valores, de se sentir apequenado. Ou seja, não vale a pena. Não é porque não deu certo, você não alcançou ainda, que você não possa fazer. E isso chama persistência. E na persistência tem que haver inteligência. Se não houver inteligência, não houver ali um saber lidar com a situação, você não consegue ser persistente. Então, respire. E uma das estratégias de você fazer isso é quebre a sua rotina, quebre o seu status quo, faça coisas diferentes. Poxa, cara, eu quero, mas eu não estou conseguindo sair do lugar, eu não estou conseguindo colocar em prática, eu não estou conseguindo construir ali uma estratégia por uma meta, meu objetivo. Então para, respira e vai fazer coisas que você nunca faz. Vai experimentar coisas que você nunca fez. Vai assistir filmes que você nunca assistiria. Vai ler livros que você nunca leria. Vai meditar. Vai cozinhar. Vai
vai construir hábitos que talvez você nunca na vida, em sã consciência, faria. Vai passear no parque, vai viajar com a esposa, ou com a namorada, ou com os amigos, para lugares que você não iria. Quebre esse status quo seu, que isso faz o cérebro também se reprogramar. É como se você estivesse dentro daquela programação que está em direção de um foco. É como se você quebrasse aquilo e permitisse com que aquelas sinapses se reorganizassem com outras experiências, com outras perspectivas, alimentando uma quantidade muito maior de informação, que é onde vem os insights, que é onde vem aquele que fala, caraca, já sei por onde começar. E para conseguir esses insights, você tem que quebrar sua rotina, você tem que quebrar certos maneirismos, certos comportamentos, aquilo que você se acostumou a fazer, quebre. Se você nesse momento não está conseguindo ver uma estratégia por onde, eu sou persistente, mas eu não estou conseguindo enxergar uma linha, onde eu vou puxar, qual o pedaço de fio que eu vou puxar aqui, respira, tem aí um feriado, faça coisas diferentes, mas coisas diferentes mesmo. Odeio pescar, vai pescar. Odeio montanha, vai pra montanha. Odeio praia, vai pra praia. Odeio acampar, vai acampar. Odeio fazer comida. Faz uma programação, convida todo mundo e vai fazer almoço para todo mundo. Ou seja, quebre, mude esse status quo seu, que eu tenho certeza que essa linha, essa construção sináptica, ela vai buscar outras caixinhas, outras sinapses. Isso vai alimentar você com novas ideias. Você vai ver como você vai reconstruir algo em você que você nem sabe de onde surgiu. Isso ajuda muito. E, por fim, eu vou aqui passar eu até fiz uma anotação para passar alguns reforços que eu acho que ajuda a gente a trazer de volta a sensação de controle, que eu acho que é muito importante para a pessoa persistente, e que eu tenho certeza que pode alimentar um pouco mais essa reflexão sua, de fazer você pensar um pouquinho mais fora da caixinha ali, fora das suas linhas. Uma é manter sempre a sua atitude ativa de aprender. Mesmo que você não conseguiu ainda tirar do papel o seu projeto, a sua meta, vai estudar sobre ele, vai ler sobre ele, vai ter curiosidade de ver todas as formas possíveis dele, quais os resultados que podem ser alcançados, o que tem de positivo, o que tem de negativo, quais são os riscos. Ou seja, vai trazendo clareza, que é aquilo que eu falei para você que aconteceu comigo. Uma hora o cérebro ele encaixa, e a hora que ele faz esse encaixe, ele ali já acionou o seu sistema de recompensa e você vai se motivar. Então, se você não está conseguindo tirar agora, se você não está conseguindo montar uma estratégia, não deixe de ter vivência com aquele fato, mesmo que seja no papel, mesmo que seja numa revista, mesmo que seja ouvindo entrevistas de alguém, ou aprendendo, mas o ato de aprender e sempre estar conectado com aquilo, uma hora vem, encaixa e você, vai se sentir potente para fazer isso. Então, isso é uma dica que eu coloco sempre em prática e faço meus clientes sempre colocar em prática e te garanto que o resultado sempre é muito promissor. E como para mim dá certo, não quer dizer que para mim deu certo porque vai dar para você, mas é uma maneira que no meio que eu trabalho, que é desenvolver o comportamento, isso ajuda bastante. Pessoal, eu estou meio fanho porque eu tive Covid novamente e ainda eu estou um pouco gripado, não sei se é consequência da Covid ou não, mas eu estou meio fanho, então de vez em quando eu fico meio fanho é por causa disso, tá? Eu peço desculpas e não está conseguindo falar com muita clareza, tá? Bom, segundo ponto que eu acho que vale a pena é fazer as suas metas, isso é legal, uma aventura, não uma obrigação. Faça dos seus objetivos, das suas metas, para conseguir chegar a ele, uma aventura. Trace uma aventura mesmo, como se fosse aquele joguinho de dados. Eu não sei aqui se vocês já brincaram, mas era muito bom quando pelo menos da minha idade, quando criança,
Aqueles jogos de dados, Banco Imobiliário, sei lá, o War, era muito bacana aquilo. Então faça uma aventura, faça estratégias como uma aventura, como algo que, como se você tivesse num jogo, brincando com você mesmo, que isso também ajuda a minimizar essa angústia e favorecer muito a sermos persistentes. O outro é aquilo que eu falei, não leve os erros ou os tropeços ou essa perda da sincronia com o tempo real e o tempo cronológico como algo que seja de demérito por sua parte. Pelo contrário, é simplesmente tá fora do time, é encontrar ali o tempo certo. Para quem gosta de carro antigo, é ali fazer a regulagem no carburador, conseguir colocar ele no ponto, às vezes está fora do ponto, às vezes está no ponto, então fazer aquele ajuste. Mas isso não é demérito de ninguém, tá? Isso, pelo contrário, você fazer isso é um grande mérito, porque você usa a cabeça, tem um processo cognitivo avançado, é uma pessoa inteligente e consegue lidar com isso. A chance de tentar novamente, de persistir, não é algo negativo. Pelo contrário, também é um grande valor que a gente tem. É uma virtude do ser humano. Então não entenda isso também como algo negativo. Muito pelo contrário, você tentar novamente, você persistir em algo, é algo que tem muito a ver com a sua vontade. E vale a pena. Se tem a ver com a sua vontade, vale a pena. Não importa o resultado, o que importa é a caminhada. É a estratégia, é o jogo, aquele jogo que você está fazendo. Eu acho que isso é bastante interessante e legal para pensar, para refletir um pouco. Não leve nunca isso como algo negativo. Um outro ponto é que a persistência ela é constituída, ela é construída a partir de atitudes. Então, monte uma estratégia de atitudes que sejam passíveis de serem realizadas. Não fique se iludindo com passos largos que são impossíveis. Não queira emagrecer 10 quilos em 3 dias. Não queira construir um foguete no final de semana. Sabe, seja realista. Seja realista de você com você. Sempre lembrando que a persistência não é um traço de personalidade. É algo que nós adquirimos com a vida, com a experiência. Nós aprendemos a ser persistente. Ninguém nasce persistente. Ninguém nasce persistente. A gente aprende a ser persistente. E a persistência está justamente nessa inteligência de como lidar com aquilo que não foi possível ser alcançado ainda, ou aquilo que nós tentamos, ali fizemos, colocamos em ação, mas teve os percalços da vida e a gente usar a estratégia de maneira inteligente, de maneira bem elaborada, para que a gente possa tentar novamente, mas de outras formas, para alcançar essa meta, esse objetivo. E por fim, pessoal, o que eu sempre falo e sempre vou dizer aqui, não existe resposta pronta, cada pessoa entende a vida, interpreta a vida de sua forma. E às vezes a gente precisa ouvir o outro. E talvez uma das grandes ganhos que a gente pode ter quando a gente fala de meta e objetivo com o outro, é ouvir a crítica do outro, pedir para que o outro nos ajude a analisar, a pensar. E talvez isso, às vezes, ouvir uma crítica não é uma coisa fácil. Crítica que eu falo são a partir de pessoas que efetivamente posso trazer algum conhecimento, tá? Não é a crítica perversa e de demérito, pelo contrário, é você ouvir alguém que já fez aquilo, que passou por aquilo, que já experienciou certos caminhos, ouvir pessoas que têm uma certa experiência que possa trazer para você uma reflexão e de maneira crítica, mesmo que doa, porque ninguém gosta de ouvir crítica, aquilo nos ajuda a pensar também um pouco além e a nos elucidar de outras possibilidades para tornar essa jornada
uma aventura prazerosa. Então, se você tiver oportunidade de alguém que possa te ajudar, auxiliar, isso faz bem. Além de ter um bom coaching, um coach que consiga resgatar em você fazer esse sincronismo temporal de você com você mesmo, de você com o seu dia a dia. Talvez um bom coach possa te ajudar. De repente, um bom terapeuta para lidar com as suas frustrações também é uma ajuda importante. Mas, no fim, o que eu quero dizer é que ouvir o outro, às vezes, nos ajuda muito. Pessoal, meus vídeos estão ficando meio longos e eu estou ficando meio angustiado com isso. O de ontem ficou longo e agora esse também passou um pouco do tempo. Mas é um assunto que eu acho que vale a pena a gente refletir e um assunto que eu acho que vale a pena a gente pensar. Eu vou deixar no final aí 2 livros que são bacanas. Eu não encontrei eles em português, mas eu acredito que tenha. Eu não encontrei. Mas são 2 livros que vale a pena ler, que tratam um pouco esse nosso aprimoramento quanto a persistir mais nas nossas metas e alcançar aqueles objetivos que realmente vale a pena correr atrás e que vai trazer algum sentido a mais para nossas vidas. De qualquer forma, um beijão para vocês, boa quinta-feira, que o dia seja maravilhoso, que vocês aproveitem o feriado de uma forma feriado para alguns, né? De uma forma muito prazerosa, refletindo um pouco sobre esses 6 meses que já passaram do ano, e quem sabe segunda-feira já começa aí com uma energia, uma potência de agir, uma alegria fundamental para motivar vocês a alcançar aquilo que vocês tanto desejam. Pessoal, beijão para vocês. Não esqueça de dar like se gostou, não esqueça de compartilhar, não esqueça de fazer comentários. Os comentários são sempre úteis e eu amo ouvir comentários. E para entrar em contato comigo é marcelo@marcelodesouza.com.br. Lembrando que o Marcelo de Souza, o Marcelo é sempre com 2 L's e o Souza com Z. Tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima.